versículo 1. Quantos encontrados, diga amém? Amém. Amém. Eu vinha começando no capítulo 7 de Mateus, mas hoje especialmente o Espírito Santo me mandou começar aqui. E quem tem juízo obedece, né? Diz assim a palavra do Senhor, Romanos 8, versículo 1. Agora, pois, já não há condenação nenhuma para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Quantos podem se sentar glorificando o nome do Senhor e dando graças a Deus, porque não existe mais condenação sobre aquele que está em Cristo Jesus, porque agora já não é mais uma lei que conduz à morte, que o sustenta, que o prende, que o segura, mas agora é a lei do Espírito da vida que opera com graça, com poder e com plena liberdade para todo aquele que se sente e que crê que está em Cristo Jesus. Eu estou falando sobre o sermão do monte, o famoso sermão de Jesus. E no primeiro dia eu expliquei que Jesus ele não se comoveu com as multidões, começando no capítulo 5, pois a Escritura diz que as multidões já estavam presentes, e quando Jesus olha as multidões seguindo ele sobe ao monte, ele se assenta ali no monte. Quando os seus discípulos se aproximam dele, a Escritura faz questão de explicar. Quando os seus discípulos aproximaram-se dele, ele passou a ensiná-los. Porque Jesus não estava preocupado com as multidões, e sim aqueles que iriam receber o ensino do Senhor, iriam praticar e derramar desses ensinos. Então no primeiro dia nós falamos sobre as bem-aventuranças, e uma das coisas que eu quero lembrar, porque nem todo mundo estava aqui, é que a primeira característica para alguém entrar no reino de Deus, porque é o que Jesus apresenta no Sermão do Monte, é o reino de Deus, as características daqueles que vão entrar no reino e as transformações que aqueles que entram no reino sofrem. Então a primeira característica e uma das principais é que o homem que é pobre de espírito, ele é bem-aventurado. Então ele desce assim 9 bem-aventuranças, e nessas 9 bem-aventuranças, bem-aventurado é aquele que é perseguido por causa da justiça do Senhor e não da sua autojustiça. Ele é bem-aventurado e ele deve se alegrar e se regozijar. Por quê? Porque tem galardão para ele no céu. Jesus ele termina esse sermão lá no capítulo 7 dizendo que aqueles que ouvem a sua palavra e colocam ela em prática e praticam ela, é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a rocha, e então deu contra aquela casa os ventos, as tempestades, ventos furiosos, diz a palavra, mas aquela casa não caiu, permanecendo firme. Ele compara também aquele que ouve as suas palavras, ou seja, aquele sermão que ele tinha acabado de pregar. Ele compara aquele que ouve e não pratica a um homem que construiu uma casa e edificou ela, construiu ela sobre a areia. E sobre este homem, assim como sobre o primeiro, sobre esta casa, assim como sobre a primeira casa, vêm os ventos, as tempestades, ventos furiosos, e esta casa caiu. E grande foi a ruína desta casa. Assim termina Jesus o seu sermão. A rocha é Jesus, mas somos nós quem vamos construir essa casa. E Jesus ele não é como alguém que passa simplesmente a teoria para alguém. Ô irmã, você precisa ficar alegre. Ô irmão, você precisa ficar alegre. Poxa vida, mas como é que eu fico alegre? Eu não vejo condições. Não, Jesus não é assim. Alguém que diz o que você tem que fazer, mas não te direciona como fazer. Jesus, ele dá o direcionamento de como fazer. E ele diz que o alicerce dessa casa é justamente o homem reconhecer que ele é pobre moralmente. Ele diz que o alicerce, um dos apetrechos do alicerce para esta casa é o homem reconhecer isso. E depois que ele reconhece, ele vai entrando em um processo
aonde alguém pode olhar para esse homem e dizer assim: isto é muito mal. Porque este homem, ele é bem-aventurado quando ele reconhece que é humilde de espírito. Ele é bem-aventurado quando ele chora por isso, quando ele lamenta porque ele reconhece que é um pecador, que a sua natureza é pecaminosa. E Jesus vai dizendo coisas que ao homem parecem ruins, mas ele está dizendo: isso é bom. Ou seja, o homem que vive esses processos, que entende e passa por esses processos, ele é um homem feliz, mais que feliz. Ele é bem-aventurado. Então Jesus, ele começa a dar todo o material para a construção dessa casa. E nisso nós aprendemos ontem sobre o sal da terra e a luz do mundo. Porque o alicerce dessa casa são as bem-aventuranças. Mas agora uma casa, ela, para ser construída, ela não fica só no alicerce. Ela necessita de paredes. E nós começamos a construir essas paredes ontem com o sal e a luz. Nós concluímos ontem dizendo: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. O versículo antes desse, para finalizar, ele termina dizendo que a luz, quando é acesa, ela é colocada sobre o velador, ou seja, ela é colocada em um lugar alto de destaque. Para quê? Para que ela ilumine a sua casa. E nós aprendemos que começa dentro da nossa casa. A candeia do nosso corpo é o nosso olho. O nosso olho, olhando para Cristo, vai iluminar todo o nosso corpo. E quando o nosso corpo todo está iluminado, nós iluminamos o ambiente aonde estamos. A sequência de Jesus, no seu sermão, desce para o versículo 17, aonde Jesus, ele reinterpreta a lei, ou seja, ele explica melhor a lei. Ela foi mal interpretada e algumas pessoas viviam, se julgavam viver debaixo da lei, mas não cumpriam o propósito da lei. Jesus diz: não penseis vós que vim revogar a lei ou os profetas. Vim para cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que se cumpra tudo. Agora Jesus está dando entendimento da lei. Esse entendimento não era para a multidão, e sim para os seus discípulos. A lei e os profetas representam a totalidade do Antigo Testamento, amém? Jesus, ele é o cumprimento das profecias. Porque toda a profecia do Antigo Testamento, ela aponta para Cristo. Toda a profecia do Antigo Testamento aponta para o Messias que havia de vir. Então ele é o cumprimento das predições dos profetas. Agora Jesus, como homem, ele cumpriu toda a lei em sua essência. Toda a lei foi cumprida em sua essência. Ora, Jesus mesmo disse que passariam céus e terra, mas não se passariam, não deixaria de se cumprir nenhum i e nenhum tio da palavra do Senhor. E alguém que já passeou pela Bíblia, com certeza já passou pela passagem aonde eles afirmam a Jesus, ou os fariseus e escribas, doutores da lei, olham para Jesus e eles negam a Jesus como filho de Deus. Por quê? Porque eles não veem Jesus cumprindo a lei deles. E um desses exemplos é quando Jesus cura um homem no sábado. Então Jesus, ele vai explicar para eles que eles vivem dentro de uma lei, onde eles estão cumprindo a lei, eles estão vivendo a lei, obedecendo a lei de uma forma simplesmente religiosa. E não só religiosa, mas eles estavam obedecendo a lei de uma forma simplesmente formal, ritualista. E mais do que isso, Jesus está explicando para eles que a lei em sua essência estava sendo cumprida por Jesus e não por eles, porque eles cumpriam de uma forma externa. E quando que o propósito da lei não era simplesmente rituais. O propósito da lei era defender o homem. O propósito da lei era sustentar o homem. Ontem eu dei o exemplo aqui de um semáforo. E eu pedi para os irmãos imaginar
A nossa cidade, imagine só aqui, só essa avenida aqui, essa cruzinha que tem aqui no balão. Imagine só ela sem esse sinalzinho aí. Imagina que caos. Seria terrível. A lei, ela tinha um objetivo: sustentar o homem até a vinda do Senhor. O objetivo da lei era preparar o homem, segurar ele até que Jesus viesse. Porque no plano glorioso de Deus, Paulo diz lá no livro de Efésios, que ele nos escolheu. Ele escolheu o povo, ele escolheu filhos para tomarem parte da sua família. Antes da fundação do mundo, ele já tinha um propósito. E para segurar esse povo de geração em geração, até chegar em mim e você, era necessário que houvesse um gancho, alguma coisa para segurar. Aleluia! Mas agora toda a confiança daqueles homens estava na lei. E Jesus estava explicando para eles, ensinando para eles, que não era só o exterior, que não era só a religiosidade, que não era só a formalidade ou o ritual, mas era necessário compreender a vontade de Deus, e essa vontade era conhecida por Jesus. Então Jesus, ele diz o seguinte: aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Entenda que o Senhor, ele não está apresentando uma democracia, ele está apresentando um reino. São padrões diferentes. O padrão de reino é diferente do padrão que nós vivemos hoje de democracia. No padrão do reino, existe um rei, e todos os seus súditos, eles vivem em função do rei. Eles andam, se movem, comem, dançam em função do rei. Tudo é para o louvor do rei, tudo é para a alegria do rei, tudo é para a satisfação do rei. E em contrapartida, esse rei, ele toma decisões que vão beneficiar esses súditos. Em contrapartida, esse rei, ele vai angariar bênçãos e coisas e riquezas para o seu reino. Para quê? Para suprir a necessidade desses súditos. Não é dente por dente, olho por olho. Diga assim para o seu irmão: não é. Não é. Não, me ajude, por favor. Diga: não é. Dente por dente e nem olho por olho. Não quero dormir. Olha só. Esse I que ele fala, ele diz assim: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei. Ele está dizendo que não se pode apagar, que não se pode anular. Por isso ele diz assim: olha, eu não vim anular nem a lei e nem os profetas. Não. Por quê? Porque eles não criam que Jesus era o Filho de Deus, e os profetas profetizaram acerca dele. Então ele está dizendo: eu não vim abrogar, do contrário, Jesus era o cumprimento das predições dos profetas. Só que agora existia uma lei, e Jesus estava dizendo: olha, eu não vim desmanchar ela não, do contrário, eu vim cumprir ela. Por que Jesus veio cumprir ela? Porque ele foi o único que pôde se apresentar a Deus como sacrifício vivo, agradável, santo e aceitável pelo Senhor. Deus. Então ele cumpriu a lei porque existia uma dívida, tanto daquela geração, como das gerações passadas, como dessa geração, e da geração futura, se o Senhor não vier antes que gerações mais nasçam. Então ele disse: olha, eu vim cumprir a lei. Por quê? Porque tinha uma dívida a ser paga, e ele veio para pagar essa dívida. Ele veio para pagar a dívida. Só que como homem, ele veio também cumprir a lei, porque Deus, ele não quebra princípio. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: Deus não quebra princípio. Diga: Deus jamais vai te abençoar quebrando o princípio dele. Ele não quebra princípio. Ele é barrado na sua palavra. É por isso que você precisa aprender a orar orando a palavra. É por isso que não vale, é por isso que tem muita gente que ora, jejua e não tem suas orações respondidas, porque não oram segundo a palavra.
Porque a palavra paralisa Deus, é a palavra dele. Irmã Neide, você está louca? Está dizendo que alguma coisa para Deus? Sim, existe algo que para Deus, é a sua palavra. Aleluia. Ele diz, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele não burla a sua própria palavra, ele não quebra o seu princípio. E agora o sacrifício que Jesus ofereceu na cruz, a sua própria vida, só foi aceito por Deus. Por quê? Porque como homem, ele cumpriu toda a lei em sua essência. Entenda bem. Em sua essência ele cumpriu a lei. Em sua essência ele amou a Deus e colocou Deus em primeiro lugar. Em sua essência ele não julgou o próximo. Ele disse, ele não julgará segundo a aparência. Isaías já estava liberando alguns fragmentos do que seria o caráter de Jesus. Ele diz, olha, ele não julgará segundo a aparência. Porque os escribas, os doutores da lei, eles julgavam pela aparência. Então ele diz que o I, esse I representa a menor letra do alfabeto hebraico. Esse izinho está dizendo que todas as cláusulas da lei, das maiores às menores, seriam cumpridas. Não ia existir aí um artigo que ia anular a lei como essa nossa lei daqui. Existe uma lei, mas tem um artigo que anula ela, tem outro que anula o artigo que anulou. Não, Jesus está dizendo, até o I terá que ser cumprido, terá que ser observado. Mas ele não está falando da lei segundo a interpretação judaica, rabínica. Ele está falando da lei em sua essência. Aí ele diz também, olha, também não vai passar-se por cima de nenhum tio. Esse tio aí é interessante, porque esse tio ele é um acento que ele não só dá algumas interpretações diferenciadas, como ele muda o sentido de algumas palavras. Então Jesus está dizendo assim, olha, vocês mudaram o sentido de algumas coisas. Eita, Jesus. E ele está dizendo assim, ó, vocês mudaram o sentido, mas eu vim para cumprir segundo a vontade de Deus. Aleluia. Vocês entenderam alguma coisa errada, porque interpretaram alguma coisa errada. Mas eu vim aqui para direcioná-los àquilo que Deus queria quando mandou a lei. Irmã Neide, a lei serve para mim? Sim, eu vim dizer para você que a lei serve para mim e para você. Mas irmã Neide, passou a lei, a gente está na graça, nós estamos na graça, mas a lei é o princípio permanece de pé. Porque agora já não é mais a lei do homem, não é mais a interpretação do homem. Abra sua Bíblia em Jeremias. Glória a Deus. Jeremias 31 e o versículo 33. Diz assim a palavra do Senhor: mas isso deve ser a aliança que farei à casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. O Senhor está dizendo que depois daqueles dias, que dias? Dias futuros, acontecimentos futuros, depois que se cumprir profecias acerca dos dias futuros, a profecia se cumpriu, Cristo veio. E agora ele está transmitindo uma nova lei. Lei que vai valer para aqueles que querem entrar no reino dos céus. Lei que vai abrir a porta para mim e para você entrar no reino dos céus. Até porque a salvação é de graça, meu querido. Mas o reino dos céus é conquistado à força e necessita de perseverança, de desejo, de vontade. Aleluia. Então ele está dizendo assim: depois daqueles dias, eu vou fazer uma aliança com a casa de Israel. Você sabe repetir e dizer: eu sou filho de Abraão pela fé? Eu sou. Você já disse isso em algum momento, não já? Eu sou filho de Deus pela fé e tenho por pai Abraão, porque ele é o pai da fé. E tudo no reino é por fé, nada é por vista. Tudo no reino é por fé e nada é por vista.
Aí Deus está dizendo assim: olha, depois daqueles dias, a casa de Israel, porque você agora é Israel, você é um galho enxertado na oliveira verdadeira, você agora faz parte da família de Deus, você agora faz parte da grande família que vai herdar a terra prometida. Então ele está dizendo assim: depois daqueles dias, não vai ser mais uma lei escrita, aonde o homem vai chegar e vai olhar para um quadro e vai estar lá 10 mandamentos, e aí tem todos os mandamentos que vão acompanhar esse quadro. Não. Depois daqueles dias vai acontecer o seguinte: ele vem, faz a sua obra, vai até a cruz, ele avisa para os seus discípulos: olha, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar até vocês um outro Consolador. Esse Consolador, o nome dele é Espírito Santo. O que é que esse Espírito Santo faz? Convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele te convenceu do pecado, e hoje ele está aqui para te convencer da justiça. Aleluia! Justiça essa que, se for observada, não trará juízo de Deus contra você. Quantos estão entendendo até aqui? Esse Espírito Santo vai ensinar acerca da justiça. Então esse Espírito Santo, ele vai estar com vocês até a consumação dos séculos, até que se cumpra todo o propósito de Deus, até que se cumpra todos os dias do propósito que Deus estabeleceu para a igreja na face da terra. E agora esse Espírito Santo, ele mora em você. Segundo o escritor aos Coríntios, ele diz assim: vocês não sabem que o Espírito Santo mora em você? Não sabeis vós que sois templo e morada do Espírito Santo de Deus? Então agora se cumpre o que Jeremias profetizou. A lei agora, a aliança agora, o princípio agora, ele não está mais escrito em tábuas ou lido por escribas, mestres, sacerdotes. Agora ele está escrito no teu coração. Aleluia! Por quê? Porque o Espírito Santo, que é Deus e que partilha dos princípios de Deus e que só ora por mim e por você com gemidos inexprimíveis na presença de Deus, pedindo aquilo que agrada a Deus, não aquilo que me agrada, ele agora lembra a mim e a você que não podemos matar, não podemos roubar, não podemos furtar, não podemos desejar aquilo que não é nosso. Agora aquela lei não serve mais para você. Ela não tem mais poder sobre você, porque aquela lei mata, mas essa lei do Espírito dá vida, porque cada vez que o Espírito aciona em você, te lembrando do princípio da lei de Deus, você dá mais um passo para a vida eterna. Glória a Deus! Eita Deus! Por isso ele disse assim: olha, naqueles dias eu vou fazer uma aliança com eles, porei a minha lei no seu interior. É interessante, em algumas versões diz assim, ó: eu vou colocar a minha lei na mente deles. Porei a minha lei no seu interior, na mente. Aí ele diz assim: e escreverei no seu coração. Sabe o que ele está dizendo? Ele vai colocar aqui no raciocínio da gente, na mente da gente, na consciência da gente. Porque o Senhor, ele deu consciência a todo homem. Só que agora a consciência do justo, ela colabora com Deus. Ela não está calcificada pelo pecado. Ela não está presa pelo pecado. Por isso que eu ministrei aquele louvor e pedi para você dizer para o seu irmão: pode sonhar, você é livre. Aleluia! Você pode alcançar o trono de Deus. Você é livre na sua mente. Aleluia! Então ele agora une essa lei à consciência. Existe aí uma luzinha que aciona de vez em quando, e aciona, guiada pelo Espírito Santo. E não só isso, mas ele diz: eu vou escrever também no coração deles. Sabe o que é isso? Não está só aqui na tua mente, meu irmão, está lá encravado na tua alma. Não está só aqui na mente, não. Sabe o que é isso, irmão? É quando o cristão caiu, esqueceu no momento, a mente vacilou, sabe? Já ouviu alguém falar mente vacilante? Tem gente que tem a mente vacilante. A mente vacilou e ele caiu. E agora? A lei dizia: leva lá para fora do templo, leva para fora da cidade, apedreja o cabra, está frito, morreu.
essa lei que ele escreveu na tábua do nosso coração diz assim, ó, caiu, mas é justo? É justo? Não estou dizendo justo do homem perfeito, mas justo porque foi justificado por Cristo. O pecado é de morte? É não blasfemou contra o Espírito Santo. Então ele está dizendo assim, ó, a lei está encravada lá na alma. O Senhor vai visitar a alma e vai levantar. Aleluia, Deus. Levanta a tua mão aí, você que ama. Deus está dizendo que tem oportunidade para você nessa tarde. Deus está dizendo que tem oportunidade para você nessa tarde. Ei, você que está preocupada com teu filho, com teu marido. Ei, você que está preocupado com a tua família. Deus está dizendo o seguinte, tem oportunidade, meu filho, porque essa lei agora está escravada lá na alma, lá no coração. Glória a Deus. Eita Deus. Oh, Quem Espírito diz que a lei não vale para Santo. mim e para você? Vai Deus, vai Deus. A lei vale para mim e para você. A lei em sua essência. Alguém pode dizer assim, não sei se eu já falei isso, mas vou repetir. Alguém pode dizer assim, Jesus ele não cumpriu a lei não. Porque ele não curou o rapaz no sábado. Ele não cumpriu a lei. Aí Jesus está dizendo assim, ei, quem está aqui é maior do que a lei. É maior do que a lei. Ele é o Senhor do sábado, do domingo, da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta. Ele é o Senhor do mês, da semana. Ele é o Senhor do ano. Ele é o Senhor das décadas. Ele é o Senhor dos séculos. Ele é o Senhor da eternidade, igreja. Tu é Deus. E ele não deixou de cumprir a lei. Ele cumpriu a lei. Porque a lei é concluída, e nós vamos terminar isso só depois, porque não dá tempo, senão a gente não ora. A lei conclui-se no amor. A lei conclui-se no amor. E era o que eles não estavam abraçando, era o amor. Porque foi por amor que Deus constituiu a lei. Agora a lei, só na letra, mata. A lei sem misericórdia mata. Só que eles não podiam exercer misericórdia, porque só alguém que nasceu de novo, eu já expliquei isso lá no primeiro tópico, só quem nasceu de novo consegue exercer misericórdia de Deus. Porque agora esse que nasceu de novo está em paz com Deus, tem o Espírito de Deus e consegue se mover debaixo da vontade de Deus. Maneide, me prove que a lei vale para mim e eu provo para você. Agora Jesus está mostrando a diferença entre a lei e a sua palavra, o Evangelho. O reino de Deus que ele apresenta é o seu Evangelho. Amém? Agora ele está apresentando a diferença entre a lei de Moisés e o seu Evangelho. Quando ele apresenta isso, ele traz consigo a graça da regeneração. E ele traz também a doutrina da graça. E a doutrina da graça é diferente da lei. Abra sua Bíblia em Romanos 2. E eu quero partilhar com você esse texto. Eu gostaria que vocês que estão aqui convidassem mais pessoas para a oração. Não só nessa série, não só enquanto a gente está pregando sobre isso, mas é porque estar na presença de Deus é tão bom. Você tem A gente amor, não você sofre que eu prejuízo nenhum em estar na presença de Deus. Não é a Armaneide ou o pastor Renatinho ou fulano ou Beltrano, não, é Deus. Porque a gente de nós mesmos não temos nada. Somos tão carentes quanto vocês. Vamos ler a partir do versículo 10. Glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram mediante a lei, serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados
Quando, pois, os gentios, que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram que a norma da lei, ou seja, a essência da lei, o princípio da lei, estes mostram que a norma da lei foi gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. Eita. Eu não estou brincando não nessa parte. Estou falando de coisa séria, igreja. Quem quer oba-oba, casa nova, carro novo, não quer ouvir isso aqui não. Mas quem quer céu, quem quer vida eterna, quem quer comunhão com Deus, não só ouve isso aqui agora, mas vai chegar em casa e vai escavacar e pedir: Espírito Santo, confirma mesmo, é isso mesmo, Espírito Santo testifica aqui, porque Ele testifica. E eu peço a você que faça isso, meu irmão, porque meu pescoço está na berlinda aqui. É cobrado mais de quem ensina do que de quem ouve. Você entende? Então eu não estou aqui de brincadeira. Estou aqui falando muito sério com você. O que ele está dizendo é que o Senhor, Ele não considera os gentios, eu e você, responsáveis pela lei de Moisés. Não somos responsáveis pela lei de Moisés. Agora essa responsabilidade já não é nem mais com Israel, nem mais com os judeus. Mas ele está dizendo que essa responsabilidade, ela permanece com relação ao pecado. Nós não somos responsáveis pela lei de Moisés, mas somos responsáveis pelas nossas ações e reações, foi o que aprendemos ontem. Não somos responsáveis pela lei de Moisés, mas somos responsáveis pelas nossas ações e reações, porque seremos julgados com base naquilo que ouvimos de Deus e com base nas oportunidades que tivemos de errar ou acertar. Por isso o versículo 16 desse capítulo 2 diz assim: no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o quê? Com o Evangelho. O Evangelho é essa lei que atua no meu e no teu coração hoje. E eu e você seremos julgados com base nessa lei. Jesus está explicando todas essas coisas para aqueles homens que eram observadores da lei só de uma forma externa. Por quê? Porque eles omitiam algum tio da lei. Por exemplo, eles foram parados e pararam, interpretaram errado a lei no quesito honra pai e mãe. Estavam muito bem honrando pai e mãe, mas se tivesse que meter a mão no bolso para honrar pai e a mãe, aí já não honrava mais. E Jesus estava dizendo: vocês estão vacilando. Vocês querem ser julgados pela lei? Pelo que vocês entenderam da lei, então vocês serão julgados por ela. Contudo, porém, vai ter um povo que nunca ouviu, mas creu nele e recebeu a sua lei no seu coração, e esse povo vai andar segundo essa lei, porque eles têm o Espírito Santo de Deus na mente deles, na vida deles, e esse povo vai herdar o reino dos céus. Você pode ficar de pé nessa tarde? É esse povo que pratica a lei que vai herdar o reino dos céus. Irmã Neide, e por que a senhora terminou com Romanos 8? Começou com Romanos 8, perdão. Eu comecei com Romanos 8, porque quando Paulo começa a explicar acerca da lei, no capítulo de Romanos, versículo 1, 2, 3, 4, 5, ele não para. Porque a observação da lei, ela tem que estar em mim e você, até que Cristo volte. Aleluia. Se eu e você, como mulheres, por exemplo, nos submetermos aos nossos maridos, como a igreja deve se submeter a Cristo, nós estamos debaixo de uma lei. Se nós nos submetemos, por exemplo, a uma lei que nos obriga a pagar o IPVA no nosso carro para a gente andar, a gente está andando debaixo de uma lei. Pagou não o IPVA,
tem o carro preso. Por quê? Porque não obedeceu à lei. E o Senhor, Ele diz no livro de Hebreus, se eu não me engano, Ele diz: olha, vocês precisam se submeter às autoridades acima de vocês, sejam espirituais, sejam social, seja dentro de casa. Vocês precisam observar aos princípios. Vamos chamar de princípio, porque a gente não quer estar debaixo de lei. Então vamos chamar de princípio, como por exemplo esse que eu citei da mulher se submeter ao seu marido. É um princípio. A igreja submeter à doutrina da palavra de Deus é um princípio. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Jesus deixou mais séria essa questão. Ele deixou muito mais sério. E tem um monte de gente se perdendo, meus amados irmãos. Ah, agora é só a graça. É só a graça para quem obedece o princípio. Ah, só a graça agora. Eu posso tomar uma manguaçazinha porque é só a graça. Eu posso ficar brigada com aquela irmã porque é a graça. Ei, eu posso passar a mão em alguém porque é a graça. Eu posso roubar o dízimo do Senhor porque eu estou na graça. Ei, não tem mais esse negócio no Antigo Testamento, passou. Ei, o Antigo Testamento não passou. Se tivesse passado, não estava aqui para a gente ler e aprender. Aleluia! Tem muito mestre, muita gente que prega se perdendo com esse negócio de é só a graça. Então ele diz assim, ó, aquele que não observa, certo? E ainda ensina os outros a não observar, ele é mínimo no reino dos céus. Contudo, porém, aquele que observa e ainda conduz o povo, ensina o povo a observar, ele é grande no reino dos céus. Ainda que não seja grande na terra, é grande no reino dos céus. E Jesus não está falando de um reino de homens, porque o reino de homens, Jesus diz, céus e terra passarão. Contudo, porém, a minha palavra, o reino de Deus, ela continuará para sempre. Aleluia! Irmãos, todos nós, esposas, maridos, temos pais, temos filhos, temos irmãos, temos amigos, podemos fazer isso que o Senhor falou. É ensinar para nos tornarmos grandes no reino dos céus. Porque o mínimo aqui tem a mesma conotação lá do sal, que se perder o sabor, não presta nem para